Olá, você que está nos acompanhando aí no canal do Júlimar Silva. A gente volta aqui a falar sobre o livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Esse livro é a minha dissertação de mestrado, é um livro com mais de 800 páginas, 867 páginas. Nesse livro você vai encontrar todo o andamento da pesquisa. Você que não sabe o que se tem numa pesquisa do começo ao fim, né, de um mestrado, você vai ter também aqui nesse livro, tá? Com todos os anexos, tal, tudo foi colocado aqui no livro para que você tenha ideia do que aconteceu ao longo da pesquisa. E hoje a gente vai falar exatamente sobre as dimensões do regional. Muitas pessoas acreditam, quando olham para a televisão, que basta apenas a emissora lançar o seu sinal para aí no espaço, né? e começar a fazer regionalização. Não é necessariamente assim somente. É claro que a emissora precisa definir, como a gente destacou no vídeo anterior, ela precisa definir um território para atuar, e aquele território é o que vai dizer sobre a dimensão do regional. Então, regional, o território, é um território que se define, que a emissora define para atuar. Então, o regional que ela vai atuar depende do interesse que essa emissora tem. Inclusive, o Milson Coutinho, que é um teórico da geografia, ele até fala da dimensão, da dimensão, quando ele destaca sobre a dimensão do regional, ele lembra que quando se fala em regionalização, você está falando em espaços de conveniência. O que ele quer dizer com isso? Depende do interesse, da conveniência do dono do veículo de comunicação querer atuar nestas ou naquelas regiões. Nestas ou naquelas regiões. Então, quando a Rede Meio Norte elege, na sua ideia de regionalização, conversar não apenas com pessoas que estão no território piauiense, mas com pessoas que estão em outros territórios, ela está fazendo aí uma opção por atuar numa regionalização que ela vai se configurar no que eu chamo de regionalização interestadual. Diferente da que acontece, por exemplo, com a da TV Mirante, que é estadual. Então, a TV Mirante elegeu o estado do Maranhão para atuar. A Clube do Piauí elegeu o estado do Piauí para atuar. Assim como a Verdes Mares decidiu atuar no estado do Ceará. Dentre outras emissoras no Brasil, que fazem parte da Rede Globo. O mais interessante é que, quando se tratam das outras grandes emissoras do país, como a Rede Record, elas também seguem a mesma lógica da Rede Globo, porque é uma grande emissora de referência e eles percebem que nesse modelo de negócio da Rede Globo, eles podem também alcançar bons resultados, a TV Bandeirantes, enfim. E aí eles estão seguindo mesmo a mesma lógica de trabalho que a Globo seguiu. No entanto, a gente percebe que no caso da Meio Norte, a Meio Norte ela começa no estado do Piauí, se espalha pelo território piauiense, isso ainda como uma emissora afiliada, primeiramente do SBT, depois da TV Bandeirantes, e posteriormente, em 2011, ela deixa de ser uma emissora que repercute um sinal de uma emissora nacional e passa a ter o seu sinal no satélite. Isso dá a ela uma possibilidade de expansão muito maior. Inclusive, eles têm um setor lá, chamado de expansão, onde é esse o setor responsável pela difusão do sinal regional e da expansão por meio da negociação, daquilo que a gente chama de regionalização da mídia e regionalização na mídia. Depois eu vou explicar a diferença entre uma delas com mais profundidade. Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou explicar com mais profundidade posteriormente. Então, a Rede Meio Norte, ela faz essa opção quando ela decide que é uma emissora que é capaz de reproduzir o seu próprio sinal em 2011.
eles começam a expandir para o estado do Maranhão, com maior profundidade. Eles vão para São Luís, com programação. Inclusive, hoje aqui a programação está pouca, né, voltada lá para São Luís, mas eles estiveram com uma grande presença lá. Só que eles estão expandindo para outras regiões. Eu percebo que a Meio Norte ela vai para determinados lugares, no entanto, ela precisa desenvolver melhor essa regionalização naqueles lugares onde ela está presente. E aí, depois eu vou falar mais sobre isso. Mas o fato é que ela expande para o Maranhão, para o Ceará, para outros estados, para o Tocantins, para Roraima, enfim. E isso faz com que a regionalização dela não seja apenas estadual, faz com que ela seja uma regionalização interestadual. Então, a conveniência da Rede Meio Norte é para atuar na região Nordeste, no Norte e no Nordeste. Então, ela está se expandindo. Eu até estou fazendo aqui algumas reflexões, porque se a gente for analisar, a Meio Norte ela está numa expansão de tal maneira que daqui a pouco ela pode até se tornar uma televisão nacional. Por enquanto, segundo o próprio diretor de programação, que agora é diretor-geral, Urias Moura, eles querem seguir nessa lógica da regionalização. Porém, a gente sabe que não deixa de ser uma regionalização. A Rede Globo, nunca deixou de fazer regionalização, mesmo sendo uma televisão nacional. Então, você pode continuar seguindo a lógica da regionalização. Por quê? Porque a regionalização ela também é uma maneira de sobrevivência dos próprios veículos de comunicação. E aí, você percebe que a dimensão ela muda, dependendo do interesse. Vamos só destacar aqui, para que você possa ter uma ideia. Então, eu estou explicando aí o que se dá na lógica da comunicação, por meio dos veículos de comunicação. Mas a ideia de regionalização ela não está somente ligada aos meios de comunicação. Ela também está ligada aos negócios, ao interesse a interesses de determinados países. Vou só citar agora, por exemplo, que recentemente o presidente Lula está querendo exatamente que as relações, que se crie uma moeda específica para países do Mercosul. É uma forma de se relacionar com esse território. Então, se elege a quantidade de países que integram o Mercosul e lá eles vão fazer. Então, o próprio Mercosul, ele é uma forma de regionalização de mercado, com bases em países que resolveram juntar interesses convergentes. Então, é um espaço de conveniência dos países que integram o Mercosul, foi criado em 1994, mas que foi se expandindo, agora com o Paraguai, Uruguai, enfim, países ali, aqui do Cone Sul. E aí eles decidem, graças a essa interligação, eles têm isenções de impostos em várias linhas de produtos, e isso ajuda no desenvolvimento dessas cadeias que são contempladas pelos acordos, por esse acordo comercial. Mas você tem também, na Europa, nós temos a União Europeia, nós temos outros blocos econômicos que também são denominados de regionalização nesses países, juntando aqueles países que integram os mesmos, que estão querendo desenvolver os mesmos interesses. Então você percebe aí que a dimensão do regional, ela depende do interesse dos envolvidos. Esse é um pouco aí da ideia de dimensão do regional, que você encontra com mais profundidade aqui no livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Os links para encontrar o e-book do livro estão aqui embaixo. Você pode entrar e conhecer mais sobre o livro. Se você quer o livro físico, você encontra hoje ele. Este aqui você encontra na Livraria Cultural, aqui em Caxias, que fica ali na Rua Arão Reis, próximo à Unifacema. Você encontra lá e encontra comigo no 999050529. 999050529. Esse é o número para você comprar o livro na minha mão aqui em Caxias, tá? Ele vai, inclusive, com dedicatória e tal, se você assim desejar. Certo? Fique à vontade, a gente vai estar aqui compartilhando
para que você conheça mais sobre esse livro, se faz interesse para você, faz sentido, perdão, para você, você tem interesse em adquirir, fique à vontade. O importante é que a gente transborde conhecimentos aqui, conheça mais, assim, fique sabendo o que é um pouco mais dessa televisão regional que a gente tanto fala, mas que a gente precisa explicar para as pessoas a relevância do que está acontecendo com as transformações proporcionadas pelas TICs, que são as tecnologias da comunicação e informação, e o Brasil inteiro está sendo atravessado pelas tecnologias e transformações estão acontecendo. A televisão, ela está tendo que se adaptar, porque a internet ganhou grande espaço e a televisão, ela precisa se reconfigurar. E uma das maneiras que a televisão está se reconfigurando é a regionalização televisiva. Então, a gente volta aí a qualquer momento com outros conhecimentos acerca aí da regionalização midiática.